Olá, meus amores, bom dia. Então, a nossa aula hoje é de ensino religioso. A gente vai dar continuidade à história de Samuel, vai falar mais um pouco sobre a história dele. A semana passada a gente falou da trajetória, né, de Ana, não podia ter filho e ela orou, pediu a Deus e Deus concedeu um filho para ela. Só que quando ela estava pedindo, ela disse para Deus que se ela engravidasse, ela ia dar o filho para que ele servisse ao Senhor. E assim ela fez. Então, eu terminei com essa imagem aqui, olha só, Ana já com seu filho no braço. Aqui, Ana levando ele já, né, para ficar lá com Samuel. E aqui ele já está, grandinho. Aqui é quando Deus fala com ele. Ele está ouvindo a voz de Deus, que a gente parou aqui, ele falando, Deus chamando ele 3 vezes. E ele não sabia, achando que era o sacerdote Eli. Ele foi lá, até que Eli, na terceira vez, ele disse para ele: não sou eu, é Deus que está falando com você. E ele ouviu e ele disse para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, aquele aqui, ó, ouvindo a voz de Deus. E Deus disse o que para ele? Deus disse que ia acabar, né, com a família de Eli, com os filhos, porque ele não estava servindo ao Senhor, não estava fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo coisa errada. Então ele falou para Samuel, para que Samuel transmitisse, e depois Eli foi perguntar para ele, e ele confirmou, e ele disse que ele era Deus, que ele sabia o que fazia, certo? Então nós terminamos aí. Aí depois, agora a gente vai dar um pouco de continuidade. Então, passou algum tempo, né? Samuel cresceu, casou, teve filhos e Samuel ficou velho. Quando Samuel estava já velho, já estava idoso, então o povo começou a pedir um rei. Queria porque queria um rei. E quem governava a cidade? Era Samuel através de Deus. Deus dizia para Samuel o que ele tinha que fazer. Então Samuel não governava, quem governava era Deus. Só que Deus mandava Samuel fazer o que era para fazer, né? O que tinha que fazer. Então Samuel, né, orou a Deus quando o pessoal começou a pedir um rei, porque nós queremos um rei. Nas outras cidades, todos têm um rei, porque a gente não tem um rei. E Samuel disse então, tá, ele orou a Deus, né? Samuel orou, apresentando o pedido, né, que o povo tinha feito diante de Deus, e disse para Deus, né, que o povo estava querendo. Então Deus respondeu para Samuel que se o povo estava pedindo o rei, era porque estava o rejeitando, né? Estava rejeitando ele como rei, porque quem governava era Deus, então estava rejeitando Deus. Deus era o rei do povo naquele momento, né? Então Deus era quem estava governando. Assim como os outros povos, todos têm um rei, então a gente também quer um rei. Mas eles sabiam que Deus estava ali no comando, estava comandando e estava governando aquele povo. E mesmo assim, as pessoas não quiseram Samuel. Então, Deus era o rei do povo e nesse sentido, eles eram diferentes de todos os povos. Por que eles eram diferentes? Porque Deus governava, era diferente de um homem governar. Então, eles tinham o privilégio de ser governado por Deus, mas mesmo assim, eles não quiseram. Então, Deus atendeu o pedido deles, né? Que foi que Deus fez? Deus disse para Samuel: Samuel, ao falar com o povo, disse que Deus havia dito a ele: vocês que estão fazendo esse pedido precisam entender bem o que estão pedindo. Então, preste atenção no que vocês estão fazendo. Se vocês querem um rei, então vocês terão um rei. O rei será o dono de muitas coisas. Vocês vão ter que trabalhar muito para ele. Se ele for mal, todos vocês sofrerão.
Samuel falando para o povo, né? Vocês sofrerão. Mesmo assim, o povo não quis saber. Nós queremos um rei. O povo era teimoso e queria o rei. Então Deus falou, né, para Samuel estabelecer o rei. Vamos, Samuel. Vamos para que isso aconteça. Então Deus disse, vai, eles vão ter o rei. E assim Deus estava conversando com Samuel, né? Aí eles foram andando, né? Tinha um homem, esses dois homens aqui estão preocupados. Eles vinham, por quê? Porque o pai desse moço, que se chamava Saul, então veja só, Deus já colocou o filho de Saul, que era para ser, que Saul ia ser rei. Esses dois homens aqui estão preocupados, a jumenta deles sumiram. O pai desse moço, que se chama Saul, mandou que ele fosse, juntamente com seus empregados, procurar pela jumenta. Saul era alto, muito bonito. A Bíblia diz que o seu povo de Israel não havia ninguém mais bonito do que Saul. Olha só, né? Então Saul era um homem muito bonito, né? O servo que estava com Saul sabia que na cidade havia um homem de Deus que podia ajudá-lo a encontrá-lo. Então, ele sabia que tinha um homem ali que era muito sábio, e esse homem se chamava Samuel. Eles achavam que Samuel era vidente, era um homem que sabia das coisas. Mas por que ele sabia? Porque Deus dizia para ele. Ele não era vidente, ele não tinha o poder de saber das coisas. Ele sabia porque Deus falava para Samuel. Então, tudo que Deus falava para Samuel, Samuel transmitia para o povo, né? Quando eles chegaram até Samuel, nesse dia que eles foram atrás de Samuel, né? Porque eles achavam que ele era vidente, Samuel convidou os dois jovens para jantar com ele e disse para não se preocupar com a jumenta, pois a jumenta estava salva. Olha só, Samuel já sabia que a jumenta estava salva. Então, Deus já fez tudo para que eles chegassem até Samuel e Samuel chegassem até o rei, como Deus queria que acontecesse. Então, Deus já tinha falado com Samuel que haveria um moço da tribo de Benjamim, povo de Saul, e que esse moço seria o rei. Então, eles jantaram e Samuel tratou Saul muito bem. Quando terminaram de jantar, de madrugada, Samuel contou para Saul que Deus já tinha escolhido ele como rei. Olha só, então Deus já tinha dito para Samuel, né, que Saul ia ser o rei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, os rapazes chegando, né, pedindo para que ele salvasse a jumenta, queria saber da jumenta, e Samuel chamou eles para jantar, né? Aqui, nessa outra parte, Samuel já está falando com Deus, Deus está dizendo que vai mandar, que é Saul, o rei, que vai governar a cidade. Aqui, eles estão olhando, ver se eles veem a jumenta, mas eles estão atrás, mas eles não conseguem enxergar ainda, né? Porque Deus permitiu que ela desaparecesse para eles chegarem até a casa de Samuel. Olha só, eles aqui conversando com Samuel, falando que tinha perdido a jumenta, e Saul também estava aqui no meio, e aqui Samuel vai ungir Saul para ser o rei daquela cidade, certo? Ele aqui já está ungindo Saul. Então, quando eles terminam de jantar, né, que ele fala para Saul que ele vai ser o rei, que Deus tinha dito para ele que ele ia ser o rei. Então Samuel pegou o vaso, dentro do vaso tinha azeite, então aquele óleo que a gente coloca na salada, o azeite, né? Samuel pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Essa atitude que ele fazia chamava-se ungir.
era um ato simbólico, né? Uma cerimônia especial. Naquele momento, Samuel estava confirmando que Saul seria o novo rei daquela cidade. Então veja como Deus preparou tudo isso. Eu vou parar a história aqui. A próxima semana a gente continua ela. Então, Samuel, será que ia ser um bom rei? Será que ia agradar a Deus como rei? Então, na próxima segunda a gente dá continuidade a essa história, certo? Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, ó. Ele sendo ungido para ser o rei, o novo rei. Olha ele aqui, ó, Samuel ungindo Saul, certo, gente? Então, a próxima semana a gente continua a história dando andamento no governo de Saul, certo? Já explanei aqui hoje na sala essa história, já falei para eles já sabem mais ou menos, a gente já deu uma pincelada na história e eles também já estão sabendo. Foi atividade para casa, mandei atividade para que eles respondessem em casa. Vou mostrar a atividade que eu mandei para eles responderem em casa, né? Então, diz assim, olha aqui, ó, foi essa atividade aqui. Aí eles têm que encontrar os 7 erros nessa daqui, né? Que é justamente a figura onde Samuel está ungindo Saul. E aqui eles vão responder. O povo queria um rei. Por quê? Por que o povo queria um rei? O povo estava triste? Queria ser igual os outros lugares, né? Os outros povos? Ou havia um palácio sem nenhum rei? Aí vocês vão pensar e vão marcar um X. Aí tem a letra B. Deus ficou triste com o pedido do povo, por quê? Porque era um pedido ruim, o povo estaria rejeitando Deus como rei ou estava chateado com Samuel, né? Então aí vocês vão ver. Aí vocês vão procurar no caça-palavra o nome do primeiro rei de Israel, tá aqui, ó, no caça-palavra. E aqui, na quarta pergunta, na quarta questão tem: tudo o que acontece está no plano de Deus, né? Nada acontece sem Deus permitir. Então, mas somos responsáveis por nossas escolhas e elas trazem consequências boas ou ruins, dependendo da nossa escolha. Então, tem aqui assim: Marquinhos está com preguiça e não quer estudar para a prova. Escreva 2 consequências da atitude dele. Se ele está com preguiça, ele não quer escrever, não quer estudar para a prova, o que é que vai acontecer com ele? Aí vocês vão escrever 2 consequências que podem acontecer com ele, caso ele esteja com preguiça e ele não queira fazer a prova, certo? Então, essa é a nossa atividade, nossa aula de ensino religioso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, nos procure. Beijo, meus amores!